Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina em minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 28, 15,
junho 18 de 1930. Todas as coisas criadas chamam a criatura a cumprir a divina vontade. Deus, ao criar o homem, o colocou dentro de seus recintos divinos. Meu abandono no Fiat continua, e enquanto minha pobre mente seguia a criação para fazer companhia aos atos que a divina vontade faz nela, meu doce Jesus me disse: Minha filha, cada coisa criada chama a criatura a fazer a divina vontade. São sem voz e falam, mas falam segundo o ato que o querer divino desenvolve nelas. Porque cada coisa criada desenvolve um ato distinto da vontade divina, e com esse ato chama a criatura a cumprir sua divina vontade. Cada coisa criada para este fim teve de Deus um deleite especial para atrair de modo misterioso a criatura a fazer sua divina vontade. Eis a razão da ordem e harmonia de toda a criação em torno da criatura, de modo que o sol chama com a sua luz e fazendo sair do seu calor, chama-se a cumprir a vontade de seu Criador, e o Fiat divino, escondido sob os véus da luz, chama com insistência, sem nunca se retirar, a receber a sua vida para a poder desenvolver como o desenvolve no sol, e quase para atacá-la, para fazer-se ouvir, investe a criatura por todos os lados, à direita, à esquerda, sobre a cabeça, estende-se até debaixo dos pés, para lhe fazer com que sua muda linguagem de luz me escute. Olhe-me como sou belo, quanto bem faço a terra, porque uma vontade divina reina e domina minha luz, e você, porque não escuta com meu toque de luz para receber a vida do querer divino, para fazê-lo reinar em você, o céu te fala com a suave cintilar das estrelas, o vento com o seu império, o mar com seu murmúrio e com suas ondas alvoroçadas. O ar te fala na respiração, no batimento, a flor com seu perfume. Em suma, todas as coisas criadas fazem competição em te chamar a receber minha vontade para fazê-la reinar, de modo que céu e terra não fossem outra coisa que um ato de vontade divina. Oh, se as criaturas escutassem as tantas vozes da criação, que, se bem mudas, mas reais, e sempre em meio a elas, se renderiam e a fazeriam reinar como rainha, com seu pleno triunfo em todas as coisas criadas por nós. Nossa, muito bonito o texto, né? Aí, todas as coisas criadas chamam a criatura a cumprir a divina vontade. Então, tudo que Deus criou, as coisas criadas, né? A natureza em si, os animais, as plantas, né? Tudo está ligado à divina vontade, né? É ela que, cada coisa criada para este fim, teve de Deus um deleite especial. Então, tudo foi criado para a criatura, né? Para atrair de modo misterioso a criatura e fazer sua divina vontade. Então, tudo que Deus criou, foi tudo muito bem planejado, né? Deus criou tudo perfeito, né?
tudo para servir a criatura, né? Servir a nós. A gente pode ver que a gente está cercado, né? De entendimento, de memória e vontade, de entender que tudo que Deus nos deu, tudo que Deus criou é para nós, né? A gente desfruta dessa natureza, tudo que Ele deu, né? Tudo é perfeito, né? Tudo está em ordem, em harmonia, né? Em torno de nós, né? A gente pode ver, né, o sol nascendo todo dia, né? Ele que dá o calor, que dá vida, né? Sem o sol não tem vida, né? Então tudo depende, né? Nós dependemos e a natureza depende, não que a natureza depende de nós, Deus também, né? Tudo, um depende do outro, mas Deus criou tudo para nós, né? Criou tudo perfeito, né? Tudo a divina vontade, é a divina vontade, né? Agora a gente entende, a gente não entendia que tudo é divina vontade, tudo foi criado no ato único de Deus, né? Pela criação da da criação do homem e do universo, do que Deus nos criou, que nos cerca, né? Que é para nos servir, né? É divina vontade, é o ato único de Deus, né? Quando Ele criou isso tudo, Ele criou junto a divina vontade, é a vontade de Deus, né? Isso que nos envolve, que está em nossa volta, né? Isso que nos cerca, né? Então, tudo é para nos beneficiar, né? Que aqui fala: o céu te fala com o suave cintilar das estrelas, o vento com seu império, o mar com seu murmúrio e com suas ondas alvoroçadas. O ar te fala na respiração, no batimento, a flor com seu perfume. Em suma, todas as coisas criadas fazem competição em te chamar a receber minha vontade, para fazê-la reinar, de modo que no céu e na terra não fosse outra coisa que um ato de vontade divina. Então, tudo é perfeito, né? Tudo que Deus fez é perfeito. Então, nós fomos criados para viver em harmonia com isso tudo, né? Nós dependemos, né? Tudo é uma ordem, um depende do outro, né? Se não tivesse ar, não tinha vida. Se não tivesse, né? Não tivesse o ar para ter respiração, não tinha batimento cardíaco, né? E não tinha vida, né? Se não fosse a divina vontade, né? Tudo que Deus criou na divina vontade, né? E por isso que no início fala, né? Todas as coisas criadas chamam a criatura a cumprir a divina vontade. Então, nós cumprir, né? Tudo é, é, fazer ordem, né? A divina vontade na nossa vida, né? É uma obrigação nossa, né? De nós recebemos tudo, né? Deus nos deu tudo, né? Então, agora, nós temos que dar essa correspondência, né? De tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos serve, né? Em volta de nós. Então, tudo para nos servir, né? Dependemos dela e ela depende de nós, né? É a vontade de Deus, né? É a divina vontade, né? Que a gente viva nela, né? Que ela sirva-se dela, né? Tudo foi criado para nós, né? É muita bondade, é muito amor de Deus, né? O ato único de Deus é o amor de Deus, né? Que nos doa, né? Nos, nos presenteia, né? Com essa natureza linda, com o ar, né? Com o sol, né? Com tudo que Ele nos deu, né? Tudo, tudo, tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Tudo perfeito, né? Aí ele continua aqui: Deus segue meu giro na criação. Depois, seguia meu giro na criação, e tendo chegado ao Éden, seguia o que Deus fez na criação do homem, e meu amado Jesus me disse: Minha filha, assim que chega a este ponto da criação do homem, nos sentimos feridos e temos presente a cena comovente de como foi criado por nós. Nosso amor se inflama, transborda, corre para encontrar ao homem como foi criado por nós. Nosso amor delira em seu delírio
quer abraçá-lo, estreitá-lo, o nosso seio belo e santo, como saiu de nossas mãos criadoras, e não o encontrando o nosso amor se transforma em delírio de amor dolorido e suspira por aquele que tanto ama. Você deve saber que foi tanto nosso amor ao criar o homem, que apenas criado foi posto por nós em nossos recintos divinos, e lhe demos como pequeno átomo a vontade humana imensa, imersa na imensidão da divina vontade, pelo que era como connatural para ele, que sendo pequeno átomo deveria viver na vontade divina. Nossa divindade lhe dizia: te damos nossa divina vontade, a nossa disposição, a fim de que o teu pequeno átomo sinta a necessidade de viver de sua vastidão, de crescer com a sua santidade, de embelezar-se com a sua beleza, de servir-se de sua luz. Ao ver-se pequeno, sentir-se-á feliz por viver nos recintos do nosso Fiat, para viver de nossas qualidades divinas. E nós nos deleitamos de ver este pequeno átomo de vontade humana viver em nossos intermináveis recintos. O nosso cuidado, sob nosso olhar, crescia belo e gracioso, de uma rara beleza, tanto de nos arrebatar e encontrar nele nossas delícias. Então, para que Deus nos criou, né? Ele está falando quanto foi maravilhoso, né? O dia que Ele nos criou, para que Ele nos criou no Éden, né? Ele nos criou para viver na vontade dele, né? Quanto que ele a ser imagem e semelhança dele, viver, né, sob os olhares dele, né? E ter essa correspondência quando ele nos criou divino e humano. Ele queria que só vivêssemos, deveria viver da vontade divina, não da vontade dele, né? Apesar de ser humano, né? De nos fazer humano, né? Que ele fala, demos como pequeno ato a vontade humana, imersa na imensidão da divina, pelo que era como connatural para ele, que sendo pequeno átomo, deveria viver na vontade divina. Ele deu, né? Ele deu um pequeno átomo da vontade humana, mas imersa na vontade divina, né? Mas para a gente viver na vontade divina, né? Ele nos criou para ser divinos, né? Tanto é que quando ele criou o primeiro homem, né, Adão, ele estava dotado disso tudo, né? Deus deu para ele a vontade divina, né? Foi criado na vontade divina, né? Apesar de ter esse átomo da vontade humana, mas criou para viver, né? Deveria viver na vontade divina, né? né? Como é que ele fala? Ele fala, nossa divindade lhe dizia, te damos nossa divina vontade à sua disposição, a fim de que o teu pequeno átomo sinta a necessidade de viver da sua vastidão, de crescer com a sua santidade, de embelezar-se com a sua beleza, de servir-se da sua luz. Então, ele bastava a si próprio, né, de se ver pequeno, sentir-se-á feliz por viver nos recintos do nosso Fiat, para viver de nossas qualidades divinas. Então, ele criou o homem para ser divino, né, para ser a sua imagem e semelhança, e viver, né, como divino, né, corresponder a Deus em tudo, né, porque ele era feito em tudo que que Deus era, né? Ele fez a própria imagem dele, né? Os escritos falam, né, que Deus viveu no homem, né? Ele experimentou, ele entrou no homem quando ele fez o homem, ele viveu, ele experimentou viver, né?
dentro dele e viu que era perfeito, né? Depois ele fez o sopro divino, né? E deu a vida, né? E quanto ele colocou o seu amor ali, né? Fez, né? Porque Deus fez o homem para amar, né? E receber amor, né? E ali ele depositou tudo, né? Seu amor, né? Os seus, o que ele esperava, né? O que realmente ele queria, né? Que o homem fosse, né? Divino, né? De dar esse retorno, né? Esse retorno ao Pai, né? Dar a correspondência, né? Dar de volta o amor que ele deu, né? Com que ele fez, né? O homem, né? E nós nos deleitamos de ver este pequeno átomo da vontade humana viver em nossos intermináveis recintos. Estou repetindo um pedacinho aqui. O nosso cuidado, sob nosso olhar, crescia pelo gracioso, belo e gracioso, de uma rara beleza, tanto de nos arrebatar e encontrar nele nossas delícias. Mas foi breve sua felicidade e nossas alegrias por ter criado o homem. Este átomo do querer humano não quis viver de vontade divina, mas de si mesmo. Pode-se dizer que reprimiu a nossa para viver a sua, porque, por mais que quisesse sair de nossa vontade, não encontrava nem sequer um pequeno espaço para ir, porque não há ponto onde ele não se encontre. Assim que, embora não quisesse viver da nossa, não tinha para onde ir, assim enquanto estava em nosso Fiat divino, mas vivia como se não estivesse, e voluntariamente vivia de suas misérias e das trevas que se formava ele mesmo. Esta é a razão do nosso suspiro contínuo, que não tenha mais reprimido o nosso querer, mas que antes reprimia o átomo de seu querer para viver feliz e santo, e pode encontrar nele nossas delícias. Então, o pecado, né, com essa saída, né, do homem, do divino, querer viver a sua própria vontade, né, porque naquele momento o homem não queria submeter, né, a vontade, né, queria experimentar a própria vontade, né, e viver, né, ele fala, né, viver de misérias, né, e das trevas, né, voluntariamente vivia de suas misérias e das trevas que se formava ele mesmo, né, porque sem Deus, sem a vontade divina, sem a vontade de Deus, não conseguimos fazer nada, né, de bom. Só partimos para o mal, né, só para a, a viver sem a vontade de Deus é, é criar outro mundo, né? É como se a gente vivesse em outro mundo, né? Ele, quando Deus criou o homem, né? Que pôs ele sobre essa redoma, né? Dele, né? Esse cuidado dele, esse amor dele, para viver dentro do seu amor, da sua, né, no seu entendimento, né, na sua memória, inteligência, vontade ser dele, né, nessa ordem, né, ordem divina, né, ele deixa bem claro que ele criou nós para isso, né, criou o homem para isso, né, mas com essa saída, né, houve essa desordem, né, essa desordem, porque a gente pode ver que ao criar o homem, ele veio, ele veio para cumprir
a ordem da criação, né? Que era ter um universo, era ter a terra, né? E, e o homem vivesse ali, vivesse do fruto do trabalho, do, não era do fruto. Após pecar, que ele teve que viver do fruto do trabalho, né? Mas Deus ia conduzindo, ele sabia a hora certa de tudo, ia ser conduzido por Deus, né? A se comparar, agora que a gente entende, né? Agora que já tantos estudos, tanto conhecimento da divina vontade, agora que a gente está vendo, né? De como Deus criou, né? Nos criou, né? Porque a vida da gente vai se transformando nessa vida como Deus criou o homem, né? Nessa ordem, né? De sermos, entregarmos, né? A nossa vontade, né? E sermos conduzidos por Deus, né? É, é isso que a divina vontade queria naquela época, né? Quando ela criou o homem, de Deus coordenando tudo, né? Não, não. A gente deu humano ali só para a gente ter braços e pernas e coração e cérebro, né? E alma, mas tudo na ordem dele, né? Ele conduzindo, ele, ele nos orientando, né? Dá a palavra certa na hora certa, né? O Filho da Divina Vontade é quando a nossa vida vai se fazendo essa fusão, realmente a gente entende como foi a criação do homem, né? Como é, é, Jesus mostra aqui, né? Quando ele volta, né? Ele fala, o início aqui, quando ele fala, né? Depois segui meu giro na criação, e tendo chegado ao Éden, seguia o que Deus fez na criação do homem. E meu amado Jesus me disse, né? E ele explica, né? Aqui, na criação do homem, como ele criou o homem, né? Então, à medida que a gente vai aprofundando e conhecendo, né, os conhecimentos da divina vontade, vai nos retornando, né? Retornando a esse tempo, né? Esse início aí, essa ordem, né? Do para que nós fomos criados, né? Para amar e servir a Deus, né? Para entregarmos a nossa vontade para Ele conduzir, Ele ser a nossa direção, né? E vai ficando automático, né? Quando a gente vai tendo essa fusão, a nossa vida vai virando nesse automático, né? Que Deus é que fala, Deus é que age, não nós mais, né? A gente pode ver que a nossa vida, aí a gente vai entendendo o momento certo de falar, o momento certo de calar, né? De apenas reparar, de apenas o momento certo de exortar o outro, né? De corrigir, de dar a nossa opinião quando é chamado, né? Que Deus não é intrometido e o Filho da Divina Vontade é muito voltado para o nosso pro interior, né? A gente pode ver que a nossa vida não tem nada de glamour, né? Essa nossa conexão com Deus é muito silenciosa, é muito voltada ao nosso, ao nosso interior mesmo, de falar com Deus, de entender Ele, de saber a hora certa, né? Saber o momento certo, né? De falar, mesmo dentro das nossas casas, né? Ou no nosso emprego, ou no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, né? Nos nossos passeios, né? Tudo, né? Tudo tem um para quê, tudo Deus vai direcionando como agir, como comportar, né? Em situações, né? Porque ele age na, a gente vê, né? A divina vontade agindo em tudo, né? Tanto na criação que ele deu para nós, né? Tudo que ele nos deu, né? Ver essa ordem nela, né? Porque a criação não mudou, né? E ver na
no decorrer, né, na criatura, em nós mesmos, né, ver a divina vontade agindo, às vezes no, no próximo, né, ao nosso redor, né, nas circunstâncias, né, que acontecem, nos acontecimentos, né, Deus nos fala de muitos modos, né, e é isso que Ele quer, essa ordem aí, né, de quando Deus criou ele no Éden, né, o homem no Éden, né, que a gente volta a esse onde que foi interrompido, né, para poder prosseguir, né, daquele momento que foi cortado, né, aquela vida divina em Adão, né, Deus quer agora que voltamos lá, né, voltamos lá, e Jesus vai nos conduzindo, né, a gente volta nessa ordem e vai dando a direção para Ele, né. É como se a gente, quando a gente vai aprender a dirigir, né? E eu me lembro bem que eu aprendi a dirigir velha já, né? Já não foi na juventude, né? Foi uma necessidade, né? Porque aqui na fazenda era assim, é só eu e meu esposo, eu precisava aprender, né? Para se virar, né? Para a cidade é longe, as casa dos meus pais era longe, é longe, um pouco distante, né? E eu tinha que se virar, né? Então aí foi muito difícil aprender, assimilar, né? Então Jesus quer que a gente volta, né? Esse esse entendimento de que nós precisamos voltar na divina vontade, né? A viver na divina vontade, a ter a entrar na nossa cabeça, né? Na nossa inteligência, nossa memória, né? Na nossa alma, né? O grande, o que ele quer, né? Na santidade humana, nesses tempos agora, né? Ele não quer santidade das virtudes, né? Quer santidade divina, né? Quer a vida divina. Ele não quer mais virtudes, né? Se eu tenho a vontade dele, eu tenho tudo. Se eu entrego a minha vontade para ele, eu dou tudo, né? É o máximo do máximo, né? Como ele criou Adão, né? Como ele criou Adão, voltar a essa ordem de como ele criou Adão e dar a nossa vontade, né? Estar disponível, né? De, 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 de entregar, de confiar, de dar a direção para ele, né? Dar é, essa voltar, entregar tudo a ele, né? Entregar tudo a ele, de como ele nos gerou, né? Ele nos gerou para viver para ele, né? Para viver na sua ordem, né? Na sua direção, né? Viver como ele, né? Como Deus, né? Então, se ele nos deu se ele nos criou para isso, né? Devemos voltar a essa ordem. É isso que é o que ele quer, né? Os escritos do livro do céu vai nos formando, né? E das místicas, né? Vai nos mostrando, né? E para isso temos vários, vários conhecimento, né? Vários escritos, né? Que Jesus deixou agora, né? Que é o livro do céu, os escritos das místicas que nos mostra, né? Valtorta nos mostra como ele vivia, né? O exterior, né? Os acontecimentos, né? Como ele agia e a vida íntima mostra o seu interior, né? Como ele rezava ao Pai, o que ele pedia ao Pai, essa intimidade que ele tinha com o Pai, né? É isso mesmo, o Filho da Divina Vontade tem que voltar o seu interior e o exterior, né? Viver de acordo, agir no exterior também, como Jesus vivia, né? Como ele agia, como ele quer que nós vivamos, né? E no interior, nessa conexão direta, né? Direta, essa intimidade, né? Do entendimento do que Deus nos quer agora, o que Jesus quer agora, né?
E aí ele vai nos conduzindo, vai nos mostrando, né? Como a vida da gente vai mudando, né? O jeito da gente agir, o jeito de a gente falar, é o jeito de Jesus, né? Realmente é essa a vontade dele, né? Amém. Fiat.